Esse vídeo aqui é um chamado para você andar com confiança em Deus. Confiança de que Ele está cuidando de tudo, tudo aquilo que você vê e até o que você não vê. Deus está cuidando de tudo. Confiança para entender que Ele está além daquilo que você pode fazer. Tem coisas que você, como eu disse no vídeo anterior, tem coisas que você tem controle e tem coisas que você não tem. Mas Deus tem controle das duas coisas, daquilo que você pode cuidar e daquilo que você não pode. Deus está cuidando de você ao ponto de Ele proteger o caminho pelo qual você vai passar, dele preparar o caminho pelo qual você vai passar. E para não ficar em minhas palavras, eu quero aqui ler uma passagem de 2 Reis, no capítulo 6, uma passagem da história de Eliseu. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Qual que é o contexto aqui? Estava Eliseu e um servo. O rei da Síria decidiu que enviaria um exército em segredo em busca de Eliseu. Então Eliseu, teoricamente, não saberia. O rei da Síria preparou isso na surdina, sem ninguém saber. Ele não contava de que Deus estava com Eliseu. O rei da Síria não contava de que Deus estava com Eliseu. E Deus estando com Eliseu, Eliseu estava sempre pronto. Eliseu nunca era pego de surpresa porque Deus sabia de todas as coisas e Deus estava presente em todos os lugares. E Deus constantemente avisava a Eliseu: o rei da Síria está querendo fazer isso aqui. Avise ao rei de Israel para que ele se cuide. E assim era feito. Então o rei da Síria decidiu que iria atrás de Eliseu, após saber que era Eliseu que estava trazendo essa proteção e estava frustrando os seus planos. E então o rei da Síria envia esse exército, um exército que cercou, a Bíblia diz que o exército cercou a cidade, e então o servo avisa a Eliseu: olha, tem um exército cercando a cidade, parece que estão em busca da gente, estão em busca do Senhor, Eliseu. E o servo começa a se assustar, fala: poxa, são muitos, não tem como a gente se proteger. E Eliseu pega e fala: calma, nós somos a maioria. O servo fica tipo: como assim maioria? Só tem eu e você aqui contra um exército ao redor da cidade. E então é o momento em que Eliseu faz essa oração: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. E então os olhos espirituais do servo foram abertos e o servo viu o exército de Deus que estava acampado ao redor deles. E o exército era infinitamente maior do que aquele que o rei da Síria mandou. Qual que é a lição que eu tiro disso aqui? E que eu quero que você também receba essa lição. Deus está nos protegendo a todo momento. Quando Deus fala que vai nos proteger, Ele vai nos proteger, já está protegendo, e nós não podemos ter dúvidas disso. Quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer, Ele já está trabalhando, mesmo que os nossos olhos carnais não vejam essa operação. O servo não viu que tinha um exército espiritual ali. O servo não viu que havia um exército muito maior do que aquele que o rei da Síria enviou. Mas Eliseu estava com os olhos espirituais abertos e ele viu esse exército. Por isso Eliseu não temeu. Eliseu não ficou com medo, Eliseu não se desesperou, Eliseu não agiu precipitadamente, porque ele sabia que Deus estava com ele naquele momento. Deus sempre esteve com ele desde o momento em que Deus fala para Eliseu dos planos que o rei da Síria tinha contra o rei de Israel. E não tem como Eliseu ser pego de surpresa, porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então, é o olho que tudo vê, é aquele que está presente em todos os lugares e pode todas as coisas. Assim como Deus sabia desse ataque,
enviou uma horda de anjos. Eu não vou dizer uma horda de anjos, porque o que eu vejo aqui é um exército espiritual. Então pode ter, enfim, para não falar besteira. Um exército espiritual foi enviado por Deus para proteger Eliseu e o seu servo que estava com ele. Assim Deus faz conosco. Quando a gente pede, Deus, protege-me em tal situação. Senhor, eu vou até tal lugar, ali é perigoso, me protege. Mesmo que a gente não veja, Deus está protegendo. E é um chamado, isso aqui é uma coisa que você precisa ter fé. Porque fé é a certeza das coisas que não se veem. Há um exército nos protegendo, um exército espiritual, mesmo que a gente não veja, mas há um exército espiritual. Deus nos protege, Deus nos livra de todo mal, mesmo a gente não vendo essa operação de Deus, esse operar. A proteção não deixa de acontecer só porque a gente não vê. Você pode estar indo para um caminho perigoso na rua e Deus está desviando o assaltante, Deus está desviando o acidente, Deus está desviando o motorista bêbado. Deus está operando ali, mesmo que você não esteja vendo. Quando você chega, está tudo ok. Quando você chega naquela rua, você não vê problema nenhum. Mas é porque houve uma operação de Deus ali antes. E é como diz um versículo lá em Salmos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. É assim que devemos andar. Mesmo andando pelos lugares mais perigosos, não estou dizendo aqui para você ser imprudente, você fica andando por qualquer lugar, não é isso. Mas ainda que você esteja em situações de perigo, entenda que o Deus que te protege é maior do que qualquer coisa que possa te oferecer perigo. Deus é muito maior do que qualquer coisa que você tenha medo. E Ele te protege. Está escrito aqui, Ele garante proteção aos seus filhos. Então tome posse do que está escrito na palavra, receba a proteção de Deus e tenha fé de que Ele está protegendo. Nós não precisamos sentir, nós não precisamos ver para Deus fazer algo. Simplesmente ore com fé e se estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer. Você não vai necessariamente sentir algo. Não vai chegar alguém e falar, ei, Deus está te protegendo. Simplesmente creia de que Ele está te protegendo e ponto final. Essa foi a mensagem que eu recebi de Deus e sinceramente me surpreendeu a forma como Deus protege Eliseu. Aqui você vê que é uma das comprovações de que Eliseu realmente tem a porção dobrada da unção que Elias tinha. E é uma coisa surreal. É surreal você ver aqui que Deus enviou um exército para proteger um filho. E que hoje Ele faz a mesma coisa comigo e com você. Tome posse dessa palavra. Se você gostou dessa palavra, gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal. Eu vou trazer mais mensagens aqui ao decorrer do tempo. Peço que você deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém. Até porque nos tempos de hoje as pessoas vivem com medo. Nosso país não é tão seguro assim. Tem gente que precisa fortalecer a fé. Então mande esse vídeo para pessoas que precisam fortalecer a fé delas em Deus. E é basicamente isso, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe e te espero no próximo vídeo.